Fala, povo de Deus, graça e paz, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós estaremos trazendo aí um conteúdo a respeito da teologia ou a doutrina de Deus. E dentro desse módulo de teologia, que é a doutrina de Deus, eu quero trazer aqui os atributos de Deus, tá? Dentro deste módulo de atributos de Deus, nós encontramos aí os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Então, não saia daí e seja você edificado. Eu sou Clemilson Barbosa e você está no canal A Bíblia Fala. Pois bem, neste vídeo eu quero iniciar falando sobre os atributos incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? Os atributos incomunicáveis são aquelas características qualitativas do Supremo Ser que ele não compartilha com nenhuma de suas criaturas. Então nós vamos entender que dentro dos atributos incomunicáveis são coisas, são características, são algo particular ou peculiar que são somente de Deus e de mais ninguém. Deus não compartilha isso com mais ninguém. E eu quero abrir aqui esse vídeo nesse tema falando a respeito aí da imutabilidade de Deus. O que é a imutabilidade? A imutabilidade de Deus é a perfeição pela qual não há mudança em seu ser, em seus planos e em seus propósitos, em seu discurso e em suas promessas. Ou seja, Deus é imutável, Deus não muda, ele permanece o mesmo. A própria palavra de Deus nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O homem muda. O homem tem as suas variações de humor. O homem tem as suas variações de pensamentos, variações de palavras, de atitude. O homem pode prometer algo e não cumprir, porque o homem não é imutável. Mas o nosso Deus, ele é um Deus imutável. Ele não muda e não há nele variações, tá? Então eu quero que os irmãos abram aí a Bíblia em Êxodo, vamos iniciar com esse texto, Êxodo 3:14, Êxodo capítulo 3, o seu verso de número 14 para a nossa meditação. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. Eu não mudo, em outras palavras. Vamos observar mais um texto lá em Salmo 102, verso de número 26, que nos diz assim: Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará, e serão mudados. Todos os homens, todo humano muda. As vestes mudam, eles envelhecem, mas o nosso Deus é imutável. Deus não muda. É por isso que esse atributo incomunicável é somente de Deus e de mais ninguém. Porque nós sofremos muitas mudanças, mas o nosso Deus, ele permanece o mesmo para sempre. Observe mais um versículo, lá em Malaquias, capítulo 3, verso de número 6, que nos diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós não somos consumidos, porque o nosso Deus é um Deus imutável. Ele não muda. Eu repito, ele não muda. Observe, vamos ler Tiago também, capítulo 1, verso 17, que diz assim, ó: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Algumas traduções falam sombra de dúvidas. Deus não muda e não existe em Deus nenhuma sombra de dúvida. Deus é o mesmo, sempre será e nunca mudará. O problema é que o homem tem mudado, e quando nós falamos isso, nós podemos aí abranger, né, uma série de coisas que estão acontecendo no mundo, tá? Hoje em dia, dentro de muitos ministérios, você não vê mais curas, você não vê mais milagres, você não vê mais pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e eu te pergunto, Deus mudou ou o homem tem mudado? Quem foi que mudou para que isso não acontecesse mais? É certo que Deus não foi. Deus permanece o mesmo. Como nós estamos vendo nesse estudo, a imutabilidade de Deus é a perfeição pela qual Ele não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo. Tá bom? Vamos observar mais um atributo de Deus que ele não compartilha com o homem, tá? E esse atributo chama-se eternidade. Deus é eterno. Deus não tem fim. Deus nunca terá fim. Ele é eterno. Vamos observar o que Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 17, nos diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo reconhece a eternidade de Deus. O homem morre, o homem envelhece e o homem se acaba. Todas as coisas passam, tudo passa, mas o nosso Deus continua e permanece para sempre. Ele é eterno e por ser eterno, isso ele não compartilha com ninguém. Vamos observar também lá em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 2, que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Está tratando-se de Cristo, de Jesus, Deus, aleluia. Ele é eterno, a vida eterna, aquilo que é eterno não tem fim. Deus é eterno e eu glorifico ao Senhor por causa disso. Um outro atributo incomunicável de Deus, lembrando que o atributo incomunicável são aqueles atributos que Deus, em sua perfeita soberania, não compartilha com ninguém. Deus não dá isso para ninguém. Então nós temos aí também a onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Ele está aqui, enquanto eu falo dele, Ele está aí enquanto você está me ouvindo. Glória a Deus por isso. E o versículo que eu quero citar é 1 Reis, capítulo 8, verso de número 27, que nos diz: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Irmão, Ele é grande. Ele é poderoso, Ele é grandioso. Os céus e até os céus dos céus não se podem conter esse Deus. Ele é imenso, Ele é grande. Observa também em 2 Crônicas, capítulo 2, verso 6. Quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não te podem conter? Olha Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Querido, Deus não habitará somente dentro da minha casa,
Porque isso aqui, como diz os versículos anteriores, não cabe em ele. Então ele está em todos os lugares. Os olhos de Deus estão por todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Olha o que diz ali, o 1 Reis 8:27. Habitaria Deus na terra? Teria um canto, um lugar específico que coubesse Deus? Será que Deus está em um simples objeto, uma arca? Será que Deus está ali dentro? Será que Deus está nesta Bíblia? De fato, não. Porque a própria palavra diz que até os céus, dos céus, não podem conter com esse Deus. Então ele está em todos os lugares. Aleluia! Ele está em todos os lugares. Olha o que diz Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Querido, neste momento, eu não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas no momento em que você está vendo esse vídeo, muitas e muitas pessoas estão prestando um culto de adoração a Deus. E ao mesmo tempo que Deus está aqui, onde eu gravo o vídeo, Ele está em outros lugares do mundo, com os olhos como de fogo, contemplando os bons e os maus. Ao mesmo tempo que eu gravo, Ele está dentro de ministérios, dentro de igrejas, contemplando, recebendo a adoração do povo. Ele está em mim, Ele está em você. E tudo isso ao mesmo tempo. Isso é motivo de glorificarmos e adorarmos ao nosso Deus. Tá bom? Querido, eu vou parando por aqui, mas eu já te peço que se você chegou ao final desse vídeo, deixa o teu like, tá? Deixa aí um comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Compartilha aí com amigos, com familiares, manda aí nos grupos, porque eu creio que Deus tem algo grande a realizar em nosso meio para a glória dele, tá bom? Hoje nós falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus e num próximo vídeo nós falaremos sobre os atributos comunicáveis de Deus. Então, se eu fosse você, eu já ativava aí todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Que Deus em Cristo te abençoe e que a paz do Senhor esteja sobre o teu lar, em nome de Jesus.